O novo salário mínimo brasileiro de R$ 724 começa a ser pago em fevereiro. A política do salário mínimo protege os trabalhadores, garante um valor mínimo para a contratação e, ao mesmo tempo, mantém o projeto de distribuição de renda no país. E essa luta dos trabalhadores pela valorização do salário mínimo não é de hoje. O mínimo foi instituído no Brasil pelo presidente Getúlio Vargas em 1930. Nesta época, existiam 14 salários mínimos diferentes no país. Na capital do país, o Rio de Janeiro, o salário mínimo correspondia a quase 3 vezes o valor do salário mínimo do Nordeste. A partir de 1983, o salário mínimo foi acumulando perdas. O crescimento da inflação entre 1982 e 1990, por exemplo, provocou uma perda de 24% no salário. Em maio de 1984, ocorreu a unificação do salário mínimo no país. E na Constituinte de 1988, foi garantido a todo trabalhador esse direito. A intenção era prover aos trabalhadores uma renda mínima, né, que sustentasse a casa, a família. Então, essa é a ideia do mínimo necessário para, né, se alimentar, transporte, vestuário, moradia. Essa é a ideia do mínimo. Desde a sua fundação, a CUT tem como prioridade a valorização e ganhos reais para o salário mínimo. Junto com os sindicatos e os trabalhadores, a CUT realizou diversas manifestações por mudanças que restabelecessem o poder de compra do salário mínimo. Essas manifestações fizeram com que o governo federal mudasse as regras do reajuste do mínimo. Uma nova regra passou a valer em janeiro de 2006, no governo do presidente Lula. O reajuste do salário mínimo passou a incorporar a correção da inflação, medida pelo INPC do ano anterior, mais o crescimento econômico, medido pela variação do PIB per capita de 2 anos anteriores. Com esta mudança, o salário mínimo passou a ter uma lei que garante ganhos reais para o trabalhador. Em vez de ser uma negociata às escuras entre o Executivo e o Parlamento, foi uma negociação coletiva com as centrais sindicais e que chegou a esse processo de valorização. O movimento sindical teve até a prudência de fazer essa revalorização, essa recuperação do salário mínimo num longo prazo. Ninguém pediu que o salário mínimo recuperasse o poder de compra de tempos atrás de uma hora para outra. Nós estamos aí numa caminhada que a gente pretende que até 2023 todo o valor do salário mínimo seja recomposto. A conquista de uma nova política para o salário mínimo fez com que ele subisse de R$ 200 em 2002 para R$ 724 em 2014. O piso acumula um ganho de 262% nos últimos 11 anos. Em dólar, o salário mínimo subiu de $85 no governo FHC para $306 no governo Dilma. A CUT reconhece que o valor do mínimo de R$ 724 é uma conquista, mas sabe que este valor não atende à necessidade do trabalhador brasileiro, que, conforme o DIEESE, deveria receber um salário mínimo de R$ 2.765,44. A briga nossa vai ser para manter e melhorar a política de valorização do salário mínimo. A valorização do salário mínimo eleva o salário de todo mundo. Não é só quem ganha salário mínimo, né? É uma questão em cadeia.